Olá, boa noite, tudo bom? Deixa eu melhorar a câmera aqui. Tá dando para ouvir aí? Legal? Então vamos lá. A gente está entrando ao vivo, como eu disse, a gente quer fazer uma gestão, um trabalho diferente. A gente vai assumir a Câmara o ano que vem, mas desde já a gente quer trabalhar essa ideia de estar ao vivo com você, internauta, você morador. Porque eu defendo que a Câmara de Vereadores, que o município, que a cidade, que o político tenha que estar ligado aí com o cidadão para a gente poder ter um intercâmbio aí. Gostaria de saber se o pessoal está ouvindo legal, a Nice Morosini, a Rose, Juliana. Eu só gostaria de dizer o seguinte, às vezes, quando vocês escrevem para mim, a mensagem chega um pouco atrasada. Então eu não consigo aqui em tempo real ver a pergunta ou mesmo perceber quem está. Mas a Joyce, Bruno Alves, o pessoal que tá ao vivo, tá dando para ouvir? Tá legal a imagem, o som, tá bom? Alguém poderia aí escrever? Dani, tá legal, ó. A Grace tá legal, Wagner Lei, Darília, a Sandra. Então vamos começar aqui, a Sandra tá aqui. Eu até gostaria de começar já discutindo essa questão do posto lá de Patromó, que eu vi nas redes sociais hoje que está fechado novamente. Eu gostaria de entender isso. Eu até gostaria de alegar o seguinte: eu não sou vereador, mas sou cidadão. E como cidadão eu gostaria de entender essa questão desse posto de Patromó, se funciona ou não funciona. Como que é essa situação? Eu acho que a administração, as pessoas têm que entender o seguinte: o mandato só acaba dia 31 de dezembro. Até lá, eu até assisti outro dia a Câmara ao vivo, o Maurício foi muito feliz, o Maurício Bravin, que infelizmente não foi eleito, mas ele foi bem feliz quando ele disse o seguinte: os vereadores atuais têm um compromisso de acompanhar até dia 31 de dezembro. Então essa questão do posto lá de Patromó, eu gostaria até de pedir se tem algum vereador aí que hoje está ocupando a Câmara, que entendesse melhor essa situação, que desse uma resposta à população de lá, o que acontece em Patromó, por que esse posto está fechado, se é falta de profissional, o que está acontecendo. A vez passada foi explicado para mim que era só uma questão mesmo de falta de encaixar os funcionários. Mas novamente hoje eu vi nas redes sociais essa questão do posto de Patromó fechado. Se eu fosse vereador, como cidadão até poderia fazer isso, mas eu como vereador ia diretamente à secretária para questionar esse assunto e trazer aqui em público por que está acontecendo isso. Então é essa a ideia do nosso trabalho aqui, enquanto vereador, fazer esses ao vivo. Como eu disse, é uma questão de experiência, a gente vê se vai dar certo, é ver se você, cidadão, também concorda com isso, né? Porque eu disse, eu quero levar a Câmara às pessoas. A Câmara hoje tem um sistema legal, a Câmara de Vereadores tem a TV Câmara, que você pode entrar no site e assistir a sessão depois. É uma inovação, é interessante, parabéns aos vereadores atuais, tem esse sistema, mas eu ainda acho que a população está um pouco distante. A população tinha que se aproximar mais da questão pública. Eu acho que o gestor ele deveria discutir mais com as pessoas o que fazer com o dinheiro, como gerir nossa cidade, né? Como planejar a nossa cidade. Eu até entendo que a gente, Marilândia, aí, tem que fazer um plano, Marilândia 50 anos. O que vai ser quando Marilândia completar 50 anos? Eu acho que a gente tem que botar no papel o que a gente espera, o que a gente pensa, o que a gente vai pensar daqui para frente na nossa cidade. Isso eu vou defender como vereador e por isso que eu acho que a gente tem que discutir sim com as pessoas e com o cidadão. O Tiago está aqui dizendo que as atas também estão disponíveis. Então às vezes a gente reclama que
a Câmara está distante, mas a gente, como cidadão, pode sim entrar no site, olhar os gastos da Câmara, olhar onde gasta esse dinheiro. Eu até acho que é de uma forma não muito transparente como é feito hoje, porque eu acho que tinha que ser mais claro lá. Por exemplo, o curso que o vereador faz, eu acho que tinha que constar no site o dia que ele foi, quando foi, qual curso que ele fez, tudo certinho. Se ele fez uma diária, para quê? Isso de antemão, o dia que ele vai fazer essa diária, porque ele tem que pedir ao presidente, para o presidente autorizar. Então, nessa questão do site da Câmara que a gente está colocando aqui, eu vou buscar enquanto vereador para que melhore. Eu acho que hoje a Câmara tem uns serviços legais no próprio site, mas que pode sim melhorar e eu vou buscar isso aí. Mas eu gostaria de começar debatendo uma situação aqui, o seguinte, até falar para o meu amigo Gisley Francisco. O Gisley colocou uma mensagem na minha página a respeito da questão das polícias. Eu quero deixar bem claro aqui o seguinte, o trabalho da Polícia Militar de Marilândia é fantástico. Todos os policiais são bons, são dedicados. Quando eu critiquei aqui, quando eu falei com relação ao que aconteceu no dia da eleição, é uma questão pontual. Eu não critiquei aqui aos policiais de Marilândia. Eu critiquei da forma que foi feito. Então, que fique bem claro, o Girley até comentou que as pessoas andam criticando as polícias daqui, tipo assim, como se eles tivessem culpa. Culpa, igual eu disse, é meio complicado. A gente não está aqui querendo apontar o dedo. A gente está querendo cobrar para que não aconteça mais e para que, se houve excesso, seja responsabilizado. A instituição Polícia Militar a gente respeita e é uma instituição que merece sim o nosso aplauso. Agora, o Girley fez um comentário. O Girley é uma pessoa que eu admiro, não só ele, todos os policiais de Marilândia. A gente tem uma admiração, tem um respeito e as críticas não foram pontuais para nenhum policial. Foi sim pelo que aconteceu, pela forma que aconteceu, tá bom? Então que fique esclarecido aí, viu, Girley? O nosso respeito à Polícia Militar, a vocês policiais aqui de Marilândia, que a gente sabe sim que faz um excelente trabalho e não é essa a intenção de criticar alguém em especial. Outra pergunta aqui, que igual eu falei, a gente costuma ler a pergunta depois. Outra citação colocada foi do nosso amigo aqui, o Jonatas Moura. Ele questionou a questão do apoio ao esporte do parapente. Eu sou um adepto, eu gosto do parapente, e a gente vai buscar sim, enquanto vereador, buscar na prefeitura para que seja incentivado não só esse esporte, mas vários outros esportes aqui na nossa cidade, tá, Jonathan? Uma outra pergunta é do Juliano Defalqueto. Ele perguntou como que anda questões para a escolha da presidência da Câmara. Gostaria de mandar um abraço aqui para minha mãe, a Luci. Ela está aqui também assistindo ao vivo, então um abraço, um beijo aqui para minha mãe. Juliana, a questão é o seguinte, isso aí, André, ninguém especificou o nome, foi isso aí realmente o que eu disse, mas o Girley acabou botando a posição dele e ele é uma pessoa que todo mundo gosta e eu acho que ele merece até esse carinho aqui especial. Mas voltando aqui à pergunta do Juliander com relação à presidência da Câmara, até para você entender, foram eleitos nove vereadores para a próxima legislatura. No dia 1º de janeiro, quando for dado a posse lá, quando for assumir, falou, Alex, o celular, você não mandou o celular, melhorou sim. Quando a gente for assumir no dia 1º de janeiro, quem vai assumir a presidência é o Douglas Badiani, que foi o vereador mais votado. Então ele assume os trabalhos daquele momento. Ele vai convocar, vai chamar os vereadores, aí vai ser eleita a chapa do próximo presidente. Nesse dia mesmo, apresentados os nomes e eleito quem vai ser o presidente. Então essa história que o presidente é o mais votado, gente, não é bem assim que funciona não, tá? Então antigamente o mais votado era o presidente. Hoje não. O mais votado, no dia 1º, ele vai assumir os trabalhos e vai sim fazer a eleição do próximo presidente, que vai ficar por 2 anos. Esse presidente eleito dia 1º fica 2 anos e depois outro fica
mais 2 anos. Tá travando, tá dizendo que tá travando. Eu tenho que dar uma olhada aí. O Pablo até deu uma mexida na internet, mas infelizmente a internet a gente tem que tentar aí ver com o Pablo depois se a gente consegue melhorar esses ao vivos para transmitir, tá bom? Mas obrigado a dica que tá travando. Voltando à questão da presidência, então, como eu disse, no dia 1º, o Douglas Badiano, que foi o vereador mais eleito, ele vai sim assumir só nesse dia para que seja eleito o próximo presidente. Essa eleição é bem provável que lá para dezembro, quem tiver disposto de assumir a presidência, hoje o presidente atual é o vereador Adilson Regiane, que foi reeleito, ele pode colocar o nome dele também, se ele quiser, ou qualquer um dos 9 vereadores. Eu não sei se teve algum vereador que já colocou o nome dele à disposição para disputar, tá? Eu acho que ainda está meio cedo, mas eu defendo que o próximo presidente olhe sim com mais carinho para essa questão dos gastos públicos. E a gente só pode cobrar gastos públicos se a gente começar pela nossa casa, né? Então não adianta a gente cobrar que o vizinho economize água se a gente não economizar na nossa casa. Então eu entendo que a Câmara tem que dar exemplo, reduzindo custos. Isso eu passei minha campanha defendendo isso, para que cobre sim da administração do prefeito uma redução de custo que vai ser 4 anos de dificuldades. A gente sabe que não vai ser uma administração fácil, mas também não precisa ser uma administração desastrosa. Mas a gente tem que... a Ruslana você gostaria de ser o próximo presidente, Beto? Eu acho que os 9 candidatos têm chance de ser presidente. Qualquer um poderia ser. A gente tem que sentar, ouvir. Eu não tenho esse problema, não tenho problema com nenhum dos eleitos. Qualquer um que se colocar o nome eu vou ouvir. Posso colocar meu nome, não decidi ainda, tá? Mas posso vir a colocar sim, não vejo problema nenhum. Você já tem um plano de governo para o seu mandato? A Mazueli está perguntando. Olha, Mazueli, de imediato, o que eu pretendo na Câmara foi o que eu prometi durante a minha campanha. Pregar a redução de custos, redução de gastos. E eu falei isso em campanha e vou assumir dia 1º de janeiro. Eu, Beto Partelli, já fiz isso quando eu fui vereador, não vou pegar o auxílio gasolina. Isso aí eu já falei na campanha que eu não pegaria, isso aí eu não vou pegar. O vereador quiser pegar, aí a gente vai ter que ver a legalidade, se a lei permitir, a gente vai conversar e entender melhor essa questão. Eu prefiro não tocar nesses assuntos, porque a gente não entrou lá ainda. O Daniel está perguntando quantos funcionários a Câmara tem e quem o indica. Daniel, eu não sou vereador, eu sou hoje um cidadão como qualquer pessoa. Então a informação que eu tenho é de curiosidade mesmo. Até onde eu sei, a Câmara tem hoje, se eu não estou enganado, 12 funcionários. São 12 funcionários e eles, a princípio, o meu entendimento, são indicados pelo presidente. Porque, por exemplo, a Câmara de Colatina, cada vereador tem sim uma pessoa que trabalha com ele, que eu sou contra. Marilândia não tem isso. Então, todos os funcionários da Câmara não trabalham para o vereador, trabalham para a Câmara. O vereador não tem funcionário. 12 funcionários que a Câmara tem hoje são funcionários da Câmara. E o meu entendimento é que quem indica eles é o presidente, tá? Então fica aí respondido, a Darília perguntou, a Juliana também falou, então fica aí. Tem mais alguma pergunta? Eu vou tratar outro tema aqui de pessoas que perguntaram, tá, gente? Enquanto vocês vão escrevendo aí, o Astori perguntou, ele comentou outro dia a respeito do auxílio gasolina. O auxílio gasolina, ele é uma lei que existe na Câmara que permite o vereador, em uso na função legislativa, pegar a gasolina que ele dá em torno de 800, 700, 800 reais por mês. Eu estou dizendo que eu não vou pegar. Isso já é um compromisso meu. Se tiver outro vereador que assume esse compromisso, quem agradece é o município. Mas a gente também, além de não pegar, a gente vai acompanhar de perto esses gastos da Câmara. Isso aí eu não tenho problema. Isso eu já faço sem ser vereador.
A Ruslana diz, de 12 não são muitos. Olha, Ruslana, são 12 funcionários da Câmara, eu não posso dizer se são muitos ou poucos, porque a gente não está ali como vereador, os vereadores atuais que deveriam responder. Mas eu, como cidadão, eu acho um pouco demais. Quando eu fui vereador, nós éramos em 11 vereadores e a Câmara tinha 3 funcionários. Hoje tem 12. Lógico que aumentou o serviço, mas não posso te falar se tem necessidade. Eu posso te falar a partir do dia 1º de janeiro, que eu estiver lá dentro da Câmara, eu te falo. Aí o presidente que estiver lá, se quiser manter ou se quiser aumentar, é um direito dele, tá? Adriele, não é muito, não, auxílio gasolina de R$ 800? Eu acho muito, Adriele. Eu acho, na verdade, desnecessário. Eu já falei que o salário do vereador é R$ 5.400. Eu acho que pelo salário já tá bom, né? Não teria necessidade do auxílio gasolina. Mas a gente não pode esquecer que quem elege o vereador somos nós. Nós que colocamos eles lá, nós que elegemos. Então, cada um tem que procurar o seu vereador que você elegeu, que você votou, e cobrar dele também posturas, cobrar dele atitudes, tá? Cobrar qual a situação e por que ele anda fazendo certas coisas. Eu estou abrindo esse canal para todo mundo, para todos, quem votou e quem não votou, porque eu acho que tem que ser de todos e quero continuar durante o meu mandato. Eu quero toda a discussão que tiver lá trazer aqui para dentro, para esse debate que a gente está tendo aqui. Porque eu acho que é interessante você trazer com a população e vocês também darem ideias. Vocês mostrarem aqui o caminho que a gente deve seguir. Essa é a ideia. A Adriele insiste que o salário do vereador está ótimo, não precisaria do auxílio gasolina. Eu fui eleito com esse propósito e vou continuar mantendo, Adriele. Eu não boto a mão em um centavo do auxílio gasolina. Isso é um compromisso meu e não vou pegar. O papel do vereador é ostensialismo, Beto? O Matheus está perguntando aqui. Matheus, veja bem. O vereador, eu tenho sempre a brincadeira o seguinte. Tem 8 anos que eu não ocupo cargo público. Tá? Nesses 8 anos, nunca ninguém me ligou pedindo nada. Depois que eu fui eleito até hoje, já umas 20 a 30 pessoas me ligaram. Inclusive um me ligou porque mora fora da cidade, o pai está doente, quer que eu vou lá buscar ele para visitar o pai. O que eu posso dizer, isso eu tenho tranquilidade de falar aqui abertamente. Quando eu passei a minha campanha falando que eu tinha vergonha do salário de 5.400, eu acho ele excessivo e vou receber esse salário, porque para mim vai ser salário, com desconto vai para uns 4.800, porque eu não tenho essa prática. Eu acho que vereador não tem que levar ninguém no médico. Vereador tem sim que brigar que a saúde tenha médico para todo mundo. Vereador não tem que pagar medicamento para ninguém. Vereador tem sim que questionar por que não está tendo medicamento na farmacinha. Então o vereador não tem que fazer esse trabalho. Isso é o trabalho da prefeitura. Eu até entendo que tem vereador que gosta que a prefeitura não funcione, porque com isso ele mantém o curral eleitoral dele. É um direito dele, o eleitor dele gosta também, porque continua votando, mas não é o meu estilo de fazer o mandato de vereador. Estou errado? Não sei. E o que eu posso dizer é que eu fui eleito já uma vez, fui assim durante o meu mandato e fui eleito de novo. Então eu acredito que existe sim uma parcela da população que defende que vereador não tem que ser assistencialista, tá? Vereador pode buscar recurso, mas eu tenho um certo cuidado, viu, Rafael? Quando fala que vereador buscar recurso, eu sempre falo que atrás de uma emenda de um deputado, tem sempre um deputado querendo voto. Então a gente tem que tomar cuidado também e ver que as emendas são dinheiro público. O dinheiro que o deputado manda é dinheiro nosso. Nós não temos obrigação nenhuma em votar ninguém por causa de emenda. Mas o vereador que busca emenda ajuda em muito, com certeza, o município. Agora, assistencialista, gente, não espere que eu seja, e igual eu falei, eu não posso cobrar. Na verdade, eu até entendo que isso é compra de voto. Uma pessoa que carrega alguém para médico ou para qualquer outro tipo de coisa, você é até criticado talvez por isso. Mas eu entendo isso compra de voto também. Mas é uma posição minha, esse é o meu maneira de pensar, e o eleitor que tem que definir isso na hora do voto. Na hora de votar, escolher quem que ele vai escolher. O vereador assistencialista, o vereador que não é assistencialista, isso é um direito que o eleitor tem para escolher.
tá bom? Essa é a minha posição, é a minha maneira de atuar. O Conrado tinha comentado com relação ao magistério, passou aqui, Conrado, e não deu tempo de eu falar. Com certeza, eu sempre defendi e vou defender a valorização do magistério. Eu acho que tudo começa pela educação. Nós temos que ter o pilar básico aí, é a educação e a saúde. O que nessa crise que a gente está passando aí, o que a gente tem que pedir ao prefeito eleito, que ele olhe com carinho para a saúde da população e para a educação. Essas duas coisas são inevitáveis. E o nosso município, que é agrícola, dá esse amparo aí para o nosso agricultor também, que está passando por sérios problemas. A Beth entrou no Beth, você poderia esclarecer aquela questão aí do posto de saúde de Patrão Moto? Dou até oportunidade para você esclarecer. Talvez você quiser colocar aí para a gente explicar no ar por que esteve fechado hoje. Você saberia explicar? Tem vereador que vive dando ficha médica durante seu mandato, Alex Prete. Infelizmente, Alex, é isso que eu estou falando. Mas tem eleitor que continua votando nesses vereadores. A gente tem que pensar nisso também, tá? A Bruna pensa que o vereador tem que nos proporcionar melhor atendimento, né? Isso aí. O vereador, ele tem que ser aquele canal aberto da população. Quando a população tem uma dificuldade, que seja na saúde. Se o cidadão tiver um problema na saúde, ele pode sim buscar o vereador. Mas não para o vereador levar ele no médico, mas para o vereador buscar por que a saúde não está funcionando. A Gorete disse que eu busquei que o salário do vereador fosse menor. Com certeza. Vou manter minha palavra, Gorete. Eu disse que eu acho o salário alto, essa é a opinião do Beto Partelli. Eu defendo que faça uma audiência pública para ouvir o que a população pensa. E agora que fique bem claro o seguinte: o vereador que foi eleito com esse salário. A gente tinha que ter feito essa briga antes. Eu vou tentar brigar, e falava também, dificilmente vai conseguir mudar com os vereadores já eleitos, até por questões legais. Mas a gente pode trabalhar sim para que tenha uma audiência pública para a gente discutir o salário do vereador. E que fique claro, tem gente que me critica, tem gente que bate em mim porque fala que eu quero baixar o salário do vereador. Eu não quero baixar, não. Eu quero que se discuta com a população, porque o Beto Partelli acha que é um valor alto. Beto Partelli, como cidadão. Então eu quero ouvir da população o que a população acha. Porque se a população achar que está bom, o que a gente vai fazer? O dinheiro é nosso. O Alexandre falou sobre a PEC 241. Alexandre, eu insisto na questão que a PEC tinha que surgir. Eu vi o senador de Brasília, eu esqueci o nome dele, gente. Agora me deu um branco. Ele dizendo o seguinte: Cristóvão Buarque, nós temos que parar de demagogia nesse país. Eu vejo muito político, ele até botou essa situação, eu vejo muito político defendendo que tem que abrir hospital, tem que fazer esgoto, tem que fazer quadra, tem que fazer campo, mas de onde sai o dinheiro? Tem que fazer colégio. Então vamos parar, todo mundo quer o melhor. Todo mundo quer o melhor. Agora nós temos que parar e ver. Eu sempre falei o seguinte: se eu fosse um prefeito, o que eu faria? Eu reunia a população e falava que nós temos tanto para gastar por mês. É já casado desse dinheiro que é gasto aqui, aqui e aqui. Sobra tanto. Aonde nós vamos gastar esse dinheiro? Porque esse dinheiro é do povo. E se o povo falar, vamos gastar esse dinheiro tudo comprando carro? Vamos comprar carro. Vamos gastar esse dinheiro tudo com médico? Vamos gastar com médico. O que não dá para achar que dinheiro cai do céu, que dinheiro vem dinheiro para saúde, vem dinheiro para... Não é assim, gente. A prefeitura tem uma dotação e em cima desse dinheiro ela tem que ver o que ela vai gastar em cada lugar. E a população tem que começar a participar e debater esse gasto e discutir com a população como que vai ser esse gasto. A Lili, claro que não vai mudar. É isso que eu disse, a Lili God. Eu também acho meio difícil que os vereadores eleitos sejam a favor de reduzir o salário. Afinal de contas, eles foram eleitos com esse salário. E eu não vou discutir isso. A minha posição, se quisesse abaixar hoje, pode abaixar. Mas elegeram com esse salário. O que eu posso buscar é sim
para que a gente debata esse salário. O que a população tem que entender é o seguinte: os vereadores de hoje discutem o salário dos próximos vereadores. Os vereadores eleitos hoje foram eleitos com o salário que quem está aí hoje decidiu, tá bom? O Alex está num comercial danado aqui, Alex. Esse monte de comercial que você está fazendo, Alex Prete, depois você vai ter que patrocinar o nosso ao vivo, tá bom? Tá legal. Beto, se você se candidatar a presidente da Câmara, acho que vai conseguir muitos votos com essa proposta de gasto. O problema, Marcelo, aí que está a questão. Acho que não vai conseguir, é isso que ele está dizendo. O Marcelo disse que eu defendendo o corte de gasolina, eu não vou conseguir voto dos vereadores lá. Eu não tenho esse problema, Marcelo. Eu sou até sincero demais. Eu estou falando que eu não vou usar. A lei está lá. Mas eu sendo presidente ou não, essa questão da gasolina, nós vamos discutir a legalidade. Eu não preciso ser presidente para a gente discutir a legalidade dessa gasolina, não. E se ela for legal, se for a lei realmente permitir e ela estiver sendo usada de forma certa, eu vou, presidente, eu não tenho que aceitar. A Beth está falando aqui que a enfermeira de Patromó estão de férias, né? Tá. Então houve um imprevisto, né? A gente que estaria no posto de saúde hoje, o filho dela está internado. Então está esclarecido. Obrigado, Beth. Uma questão de saúde, então, é a questão que o posto de Patromó ficou fechado porque o filho, então, da enfermeira que estaria lá hoje está doente, né? O enfermeiro que passou mal. E, infelizmente, esses imprevistos acontecem. A gente também não pode... médico também passa mal, enfermeiro passa mal. Então está explicado aí, obrigado, Beth, a questão de Patromó, porque ficou fechado hoje aí. O Aldri Moraes Ribeiro deveria ter um cargo de honorífico somente. Antigamente era assim. Antigamente o vereador não tinha salário. Osmar Ferreira, você tem um projeto para a prefeitura sair desse mão de aluguel? Osmar, eu primeiro, igual eu te falei, eu como cidadão eu não tenho essa informação. Eu até defendo mais transparência nos gastos públicos. Eu entendo que você como cidadão poderia entrar no site da prefeitura e identificar aonde está sendo pago esse aluguel, qual o valor, por que está sendo pago. Eu não sei por quê, eu queria entender, porque conta pública às vezes é segredo. Isso que eu queria entender. Você, para descobrir o gasto, você tem que fazer às vezes malabarismo dentro de um site para descobrir onde é gasto o nosso dinheiro. Isso que eu não entendo. Isso que eu defendo. Eu defendo que a Câmara seja transparente, que esteja lá de forma clara. O dinheiro é público. O Bruno, a questão do Távora. Vamos sim, Bruno. Você já debate, discute, né? Marcelo, isso aí. O auxílio gasolina serve para mover o motor do assistencialismo. Por isso que muitos não vão querer tirar, né, Marcelo? Com certeza. Agora eu pergunto, Marcelo, será que tem muito cidadão que vai querer perder também esse motorzinho assistencialista aí? Então isso que a gente tem que parar de criticar só o político e criticar o eleitor também. A gente tem que começar a discutir de igual para igual, de frente o político e o eleitor também. Porque se o político faz é porque tem eleitor que está cobrando. Página é do Beto ou não? Nós estamos melhorando, Alex. A gente vai chegar numa situação aí que a gente está tentando criar uma página aí. Propagandas de outra cidade ainda. Tá. Legal. O asfalto. O asfalto é uma coisa que eu tenho certeza que o prefeito atual, os vereadores atual, a população, o próprio Maico, que junto do grupo de jovens sempre brigou por essa questão do asfalto, eu também dei minha participação. É uma coisa assim que a gente tem que buscar. Esse asfalto está vergonhoso, mas o que não adianta é a gente só mudar, recapear o asfalto na situação. Eu acho que um acostamento seria o mínimo. Lembrando, gente, que está valendo uma lei nova agora, que o limite de velocidade agora é 100 km, tá? Antes era 110, então fique você sabendo que o limite máximo agora, onde não tem placa, pela lei nova que já está valendo, é 100 km. Agora, a nossa estrada é 100 km, mesmo que ela tivesse boazinha, é correr, né? Dá para andar mais devagar. Rodrigo Pimenta, obrigado, Rodrigo.
a gente tenta sim vender a nossa ideia. E eu tenho tranquilidade, Rodrigo, e o Marcelo disse, algumas pessoas falaram, Beto, para de defender essa ideia, senão você não teria chance de ser o presidente. Eu não tenho preocupação nenhuma de ser presidente da Câmara, tá bom, gente? Posso colocar meu nome, igual eu falei, mas eu ainda não coloquei. A padronização Ana Paula Astori. Com certeza, Ana Paula. Eu já defendi isso quando eu fui vereador lá atrás. A gente sabe que o vereador, ele não tem esse poder de obrigar a padronização, mas ele tem poder sim de fazer uma lei, que eu acredito até que já tem essa lei no município, de padronizar. Então, se você já padronizar, criar para quem for fazer de agora para frente, ter essa regra, já melhora. Eu defendo também que a prefeitura possa abater no IPTU. A pessoa que está ali, ó, você tem durante um ano melhorar a sua calçada, abata no seu IPTU, ou se você não fizer dentro de um ano, nós vamos te cobrar para fazer. Tem que conversar, acho que tem que sentar e realmente, eu acho que no meio da rua ali, aqueles quebra-molas que tem colatina estilo calçada, que é largo, uns 2, 3, é viável para o pedestre atravessar com tranquilidade e a gente reduzir a velocidade no centro. Essas são ideias sim que eu vou defender. As calçadas fazem vergonha, acho que a gente tem que ter cuidado com as calçadas, não dá realmente para andar nas calçadas, repensar aí, né? Como anda nesse asfalto de 100, que nem dá 60, com certeza. Inclusive 60 quilômetros, Cida, no estado de chão, tá? O limite de estado de chão é 60 quilômetros, no asfalto é 100 quilômetros. Estão pedindo para você parar de fazer propaganda, viu, Alex? É isso aí, a Ana Paula está falando. O pessoal reclama que idoso anda no meio da rua, apesar de que nós somos uma cidade do interior, né? Nós somos uma cidade pacata do interior, é o carro que não tem que passar correndo no meio da rua. Essa coisa gostosa das pessoas andarem no meio da rua, com cuidado, é lógico. A gente não pode perder também, não. Nós não somos uma cidade grande, a gente tem que manter essa questão da cidade do interior. Mas com cuidado e sim melhorar as calçadas, sim, que eu acho que o próximo prefeito e a próxima Câmara, eu sei que a Câmara atual trabalhou isso, mas trabalhar com mais intensidade, isso sim. Não tem acessibilidade, Juliana. Isso aí, Juliana, você tem essas dificuldades. Juliana, mais do que ninguém, pode falar da questão da acessibilidade, né? Tá perguntando aí da faculdade do pessoal de Linhares. Tá. Marcelo está falando também com relação foi apontar o perfil de quem será o próximo presidente. Tudo bem, isso aí. A gente pode buscar. Você que votou, os meus eleitores já me buscam, já me procuram para discutir isso. Eu acho que você que votou em outro vereador deveria sim buscar os seus vereadores e começar a discutir em quem que ele vai votar para presidente no próximo mandato aí. E discutir o que você espera desse próximo presidente. A gente tem que entender que a legislatura atual acaba dia 31 de dezembro. Nós não estamos aqui criticando o passado, nós estamos falando de algo novo, de fazer algo diferente, de reduzir, sim, os custos da Câmara. Taxa de iluminação pública, mas está em déficit, tem que votar ainda esse ano ainda. Olha, Juliana, isso aí é uma questão que tem que sentar com a população e discutir. Tá? O próximo prefeito vai ser um problema sério aí. A questão da van de Linhares que me falaram aqui e eu acabei não discutindo, eu insisto, essa questão dos alunos para Linhares é uma questão da prefeitura. Isso aí é a prefeitura que tem que sentar, ver a legalidade, ver se tem dinheiro, aquilo que eu falei. Você acha que se você fosse o prefeito, eu não queria pagar tudo? Se você quisesse estudar em São Paulo, eu pagasse, eu ficaria feliz? Então, a gente tem que parar de demagogia. A gente tem que entender que a prefeitura tem que fazer o que está dentro da realidade econômica dela. Se for viável, sim, pagar essa van para Linhares, mas isso quem tem que decidir é o prefeito. O vereador, ele não vai ter essa autonomia não, tá? A Penha Lorenzoni, parabenizando. Obrigado, Penha. Obrigado. A gente vai tentar, assim, trabalhar na Paula. Quero lembrar que você é eleitor de Marilândia. Pô, Marcelo, eleitor ou não, a gente quer participação.
A verdade, eu entendo que a gente só constrói qualquer coisa, não só uma cidade com participação. Eu fui secretário de saúde e fui em Minas copiar o que eles faziam de bom lá numa cidade, trouxe para cá, inclusive à frente do Estado. Inclusive essa questão do prontuário eletrônico que o governo federal está implantando hoje, isso há 12 anos atrás eu defendia. Isso eu fui buscar e defendi. O governo do Estado falou que ia fazer depois e não fez. Então a gente tem que discutir e buscar assim ideias e copiar o que é bom. A questão de consulta marcada. Ana Clécia, essa questão de saúde, são perguntas que eu digo o seguinte, isso aí a gente vai debater sim, depois que a gente estiver lá como vereador. Você fazendo essa pergunta aqui, a gente vai anotar, eu vou buscar a secretária de saúde, vou fazer esse questionamento, aí a secretária vai me responder e eu vou transmitir no outro vídeo que eu quero fazer, ou toda semana, ou cada 15 dias, isso aí. Tá? Então esse tipo de pergunta a gente tem que primeiro definir quem é o secretário, que isso quem vai escolher é o prefeito, ele que vai escolher o secretário, para depois a gente discutir com ele essa situação. Michael Bertoli, obrigado que está assistindo, um abraço. Adriele Santos, tem muita coisa para mudar. E é por isso, Adriele, que eu digo sempre o seguinte, a mudança, quando a gente fala mudança, não é para criticar o que já foi, não. A gente tem que pensar grande, a gente tem que pensar diferente, a gente tem que pegar o que foi bom, porque tem coisa boa acontecendo agora sim, nessa administração. A gente tem que pegar o que está sendo de bom, tá? E levar para uma próxima administração. Isso aí é óbvio. Isso aí, pegar o que for bom, levar e buscar em outras cidades o que está sendo bom e trazer para cá. Por isso que eu quero discutir com vocês. Quebra-bola, Daiane, é aquilo que eu defendi. Esse quebra-mola igual de Colatina que tem aí na Beira-Rio, aqueles quebra-molas largos que é tipo já calçada, eu acho que o centro da nossa cidade merece uns quebra-molas desse que reduz a velocidade e melhora o tráfego para as calçadas. Agora, a gente tem que fazer sim essa questão de calçada para melhorar o quebra-mola. A Joyce Camata tá aí. Isso aí, melhorar o que foi bom e manter o que foi bom, melhorar o que não deu certo. Essa é a ideia da democracia. Gente, a gente tem que entender que a política acabou, tá? A política passou. Agora nós temos que discutir a nossa cidade, com quem votou e quem não votou. Nós temos que ser maior que essas divisões políticas. O Bruno cobrando a questão do Távora, eu já me prontifiquei. Eu tenho certeza que todos os vereadores, Bruno, eu vou buscar lá para a gente falar assim. Preciso. Olha, Manuel, essa questão da Câmara, eu insisto. O próximo presidente que vai ter nas mãos essa questão de cortar ou não gastos, tá? Esta questão, quem decide é o presidente. Eu, como vereador, eu vou fiscalizar os gastos. Quem decide os gastos é o presidente. Aí o Juliano perguntou, quem vai ser o presidente? Eu vou explicar de novo. O presidente no dia 1º de janeiro vai ser o Douglas Badiani, que foi o vereador mais votado. Um abraço, Lili, para você, um abraço para a mamãe, para a Bruna. Então, dia 1º vai ser o vereador mais votado que vai eleger o próximo presidente no dia 1º mesmo que é eleito. Quem tiver a disposição de colocar o nome vai apresentar uma chapa e vai ser votado. Lembrando, gente, que ser presidente não é só coisa boa não, tá? Quando tem o presidente que responde perante a justiça, qualquer coisa que acontecer de errado dentro da Câmara. Eu sei de muitos presidentes que têm problema na justiça até hoje. Então não vá pensando que ser presidente é só glória, não. Ele vai ter sim responsabilidades para perante a Câmara. Flávio Veda, Valentim, Zambão, o Henrique Camata, o pessoal tudo assistindo aí e agradecendo. A gente está aberto aí, gente, querendo fazer dúvida, pergunta, pode fazer que a gente responde, tá? A gente vai tentar, né? Igual eu disse. Nem toda pergunta a gente sabe responder. Mas o que a gente souber, a gente responde. Vamos ver aí.
Parabéns, Sanando. Veto, faz um vídeo da PEC. Tá, tudo bem, Michael. Essa é a questão da PEC, a gente vai estudá-la melhor. Realmente, até eu tenho umas certas dúvidas em relação a ela, mas é legal a gente discutir sim. A gente vai abrir um vídeo só para debater isso. O Caco, Brandão, Rafael. Pode bater aqui. Jefferson. Gente, aqui tá aberto, tá? Lucimar Vieira, Patrício Belmoc, Patrício lá de Alfredo Chaves. Tudo bom, Patrício? A gente agradece aí o apoio. A Deise, um grande abraço, Deise. Que Deus abençoe. A gente precisa sim que Deus abençoe. A Sueli, o Ademar aqui, deve ser o Ademar, né? Vai ser um bom presidente. O Ademar, eu não coloquei meu nome para presidente da Câmara ainda. Na verdade, ninguém colocou até onde eu sei. A gente tem sim que sentar os vereadores ali, todos os 9. A gente tem que sentar, conversar e que quem estiver disposto a colocar o nome, que faça suas propostas, né? Com a ideia dele trabalhar como vereador e a gente vê o que é melhor, com certeza. O raio-x, eu implantei o raio-x quando eu fui vereador, ele acabou, eu acredito que o GED vai sim buscar, tá? A Grecê vai ser sede própria. Essa questão da sede própria, nesse momento de crise, aí já vou dizer de novo, é a opinião do Beto Partelli. Para vocês entenderem onde funciona a Câmara hoje, ali pertence à educação do município. Ali foi construído para se fazer uma biblioteca. Não, quando acabou de ser construída, a Câmara entrou lá dentro, a Prefeitura fez um contrato de comodato, se eu não estou enganado, 15 ou 20 anos, e está lá até hoje. Então a sede da Câmara é uma biblioteca, na verdade, municipal, que foi lá para dentro. Eu entendo, até por questões de gastos financeiros, eu acho que hoje, no momento, não seria uma boa ideia gastar para construir uma Câmara. Mas pode estudar a viabilidade sim e ver o custo. Se for viável, por que não? A Câmara hoje eu acho que está tendo um custo alto. Eu não vejo necessidade de ter esse custo. Talvez reduzir para tentar fazer essa sede. É uma ideia. Mas eu acho que o momento de crise financeira não seria o ideal. Agora veja bem, essa é a opinião do Beto Partelli. Mas se o povo quiser que construa uma sede nova, é aquilo que eu falei. Não é problema. Vamos lá. Mais uma pergunta aí. Ô, gente, então vocês estão achando legal essa ideia do ao vivo? A gente quer trocar ideia aí. A Lidiana Salles, vocês acham que é legal? A ideia é, porque eu estou falando, eu estou fazendo uns testes para a gente conversar, bater papo, mas a ideia é trazer temas, sim, que foram debatidos na Câmara, que a gente vá debater na Câmara, trazer aqui para você, enquanto cidadão, falar o que você quer que o Beto Partelli fale lá na Câmara. Por exemplo, vai discutir aqui o aumento da taxa de iluminação pública, aí, igual o Juliander colocou. Eu vou trazer esse tema aqui e a gente vai discutir nesse vídeo, um dia, por exemplo, só o tema iluminação pública. Aí as pessoas vão dar a opinião e aí o que a gente colher aqui a gente vai levar lá para a tribuna da Câmara. Andressa Maroto, obrigado pela participação. Então essa é a ideia aí do ao vivo, tá? É fazer você, cidadão, se sentir como vereador lá na Câmara. Porque não adianta eu, Beto, vereador, chegar lá e falar o que eu penso. Porque o Beto tem a opinião dele se eu falo na rua. Eu entendo que o Beto, vereador, tem que falar o que o povo pensa. Ele tem que falar o que a maioria do eleitor pensa, o que a maioria do eleitor deseja. Porque às vezes o que eu penso não é o que o povo. Então é essa a ideia do ao vivo aqui. A gente vai trazer vários temas, tá? Conforme for começar o nosso mandato, a gente vai trazendo uns temas aqui para a gente discutir. Cada dia um tema e cada dia cada um vai dando a sua opinião. E o pessoal está aqui elogiando e falando que tá legal ao vivo, que a ideia é legal. Nazareno, obrigado aí que eu não tinha visto ainda. Eliette Carvalho, Laurinho Zambão. Então tá bom, o pessoal tá gostando e eu só vou continuar se vocês realmente falarem que vale a pena. Essa é a ideia. Porque eu quero essa participação aí mesmo. Eu quero que vocês tragam para a gente o tema. Então, até pelo que o Mike deu ideia aí, quando a gente for fazer um outro ao vivo, por enquanto esses são testes. A gente traz o tema antes.
Tá? Por exemplo, o Mike falou, dá a ideia de a gente discutir a PEC 241. Vamos discutir o asfalto de Marilândia. Então a gente traz o tema antes para que se alguém quiser fazer pergunta ou colocação, a gente traz aqui. E de repente me veio a ideia aqui, até a gente fazer algum ao vivo com um deputado junto, com alguma outra pessoa junto, para a gente discutir o tema ao vivo aqui com o cidadão. Su Santos, Aldier Espírito Flores, muito legal. Vai o dinheiro que você não vai usar a gasolina da Paz. Olha bem, ele perguntou aqui o seguinte, para onde iria esse dinheiro que eu não vou usar? O Clóvis fez uma pergunta aqui, qual seria a cota primeiro e segundo escalão de solidariedade, já que fez o vice e trabalhou muito na eleição do GEDER. Ô Clóvis, essa questão partidária, a gente vai ter que sentar junto do presidente do partido, que é o jogo, para discutir. Com certeza, eu acho que o partido, como todos os outros que comporam a presidente, mas sem essa troca de obrigação de ter que ter, porque apoiou. Eu acho que tem que ter espaço político, mas dentro que a pessoa tem que ter capacidade. A pessoa tem que ocupar cargo público, não simplesmente pelo apoio, mas mostrar capacidade também e ter avaliação. Eu até falei com o Gedo que, na minha opinião, o secretário tinha que ter avaliação. Passou 6 meses, o povo não aprovou, troca. Essa é a minha opinião. Tá? Então a gente estava botando aqui, eu até me perdi. Eu me perdi uma pergunta, deixa eu ver se eu localizo aqui, que eu estava respondendo e acabei perdendo. E agora passou. O problema do ao vivo é isso, gente. Você perde o tema que as pessoas vão falando e vai escrevendo aqui, e às vezes você perde a concentração. Mas, tá, lembrei. A pessoa perguntou para onde iria minha gasolina, já que eu não vou usar. Quando eu fui vereador, no primeiro mandato, a minha gasolina eu doava para a Pastoral da Criança. A Roslana está me lembrando. A minha gasolina eu doava para a Pastoral da Criança. Ele pediu se eu poderia doar, então, essa gasolina dessa vez para a PAI. E eu também, durante a minha campanha, eu disse que eu não doaria para ninguém. Essa minha gasolina vai ficar nos cofres públicos e no fim do ano ele vai retornar para a prefeitura, esse dinheiro retorna para a prefeitura e a prefeitura usa esse dinheiro aonde o prefeito desejar. Por que que eu não vou doar para a PAI? Porque se eu pegar, eu estou usando a gasolina, até de uma forma errada, porque essa gasolina ela não é para você pegar, ela tem que ser usado com fim específico de uso. O vereador vai numa reunião em Rio Paraná, uma reunião parlamentar com vereadores para discutir assunto do município. Ele tem que constar lá para que foi usado esse dinheiro, quantos quilômetros ele andou, tudo certinho. Então, como que eu justificaria essa gasolina doando ela para a PAI? Então, estaria de forma errada. Então, por isso que eu não vou pegar e vai ficar nos cofres do município. Tá bom? Então, explicada aí a questão. O André está participando, o Alex sempre fazendo as piadinhas dele. Eu sou obrigado a fazer um ao vivo com o Alex do meu lado, para ele fazer umas piadinhas ao vivo aqui. Muito bom, Alex. Então, olha lá. Adriele, é porque chega meio atrasado aqui, quando vocês escrevem aí, chega meio atrasado aqui para mim também. Então, agora que está chegando, que era a questão da gasolina, e eu já respondi. Está explicado, isso aí. Tem mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta que alguém fez aqui, que eu não respondi. O Arlindo, né, tinha perguntado no vídeo anterior a questão da água. Enquanto vereador, a gente vai buscar esse tema que hoje também é discutido na Câmara atual. É um tema que eu já participei, a Câmara atual também discute esse tema. E com certeza a próxima Câmara vai discutir sim a questão da água que o nosso município está atravessando. Mas não é discutir de forma emergencial, discutir pensando o futuro. A gente tem que discutir o que a gente espera da água para a nossa cidade. A Ruslana botou aí, como que a gente vai criar emprego para os nossos moradores para daqui 1, 2, 3, 10 anos. Então a gente tem que pensar a cidade para o futuro. A gente não pode pensar só o momento. Por isso, talvez que aconteceu a crise hídrica. Mas com as 2 barragens que estão sendo feitas, uma grande solução já vai ter na questão da água aí. A gente tem que discutir sim. Carro próprio com
motorista próprio para a Câmara. Podemos discutir, posso levar isso lá. Quando eu for vereador, a gente pode levar isso para uma sessão para discutir, sim. Ver o custo, se vale a pena, e discutir. Talvez eles vão alegar que é mais barato pagar a gasolina do que um carro próprio, porque isso tem custo também. Porque um carro a gente tem que entender que tem PVA, tem motorista, tem tudo isso, mas a gente pode discutir. Isso que é a ideia, o cidadão aqui está dando a ideia, em vez de pagar gasolina, porque não, a Câmara tem um carro próprio. Eu estou dizendo que eu vou levar essa discussão para dentro da Câmara e vou trazer aqui um dia para a gente debater também. Preservação das nascentes, o Ender, né, Ribeiro, com certeza. De repente a prefeitura, a gente fazer alguma lei junto do prefeito, porque a gente tem que entender que vereador não pode criar lei que gere despesa. Mas de repente a gente fazer alguma lei aí incentivando a preservação de nascente. Sobre segurança pública, um grupo de PM que tipo GAL. Olha, Rodrigo, bom, Giovanni, eu acho meio difícil, porque o nosso efetivo já é pequeno. O que a gente pode melhorar na questão da segurança, eu sempre defendi aqui, talvez câmaras de segurança no centro da cidade, e eu defendo também, essa é a minha opinião, eu sempre falei, que o posto de polícia fosse na entrada da cidade. Se tivesse uma guarita na entrada da cidade, onde o posto de polícia ficasse aí, e a gente tivesse guarda municipal de bicicleta para ficar rodando durante a noite e a polícia ficar lá na entrada. Eu acho que isso daria uma segurança muito maior para a nossa cidade. Essa é uma ideia também que eu posso levar, que eu defendo. Tirar aquele posto de polícia de lá onde é e fazer uma guarita na entrada da cidade, uma guarita com o posto de polícia aí, tá? Essa é uma ideia que eu sempre defendi e posso levar. Agora, veja bem, o vereador não tem poder de fazer isso. O vereador pode levar a ideia, quem tem que fazer é o prefeito. Mas é uma ideia que eu vou levar. Para o homem do campo, Adriane Barraque aqui está perguntando. O Ramon está falando que já existe projeto para preservar as nascentes. Para o homem do campo, o Geda já defendeu, porque a gente, quando eu falo Geda, é porque ele é o prefeito eleito. Ele já defendeu aí essa questão de caixa seca, ele já falou que está buscando em outros municípios, já agora ele já está buscando projetos para implantar no nosso município, projetos que deram certo em outros municípios. É isso aí, igual foi dito aqui, vamos manter o que foi bom e buscar em outros lugares o que deu certo e trazer para cá. Juliana, acabou a bateria do celular e falou da iluminação pública, está em déficit. Então, Juliana, é isso que eu estou falando. Eu vou trazer esse tema para cá, a hora que eu tiver mais a par, quando eu for vereador, a gente, com certeza, se tiver que aumentar, o prefeito vai levar isso para a Câmara, mas eu sempre defendi o seguinte também, isso quando eu fui vereador, eu pedi que a Santa Maria mostrasse quantos pontos de luz existem na cidade, porque ela manda uma cobrança para o município e não demonstra onde esse dinheiro é gasto, porque eu quero saber quantos pontos de luz tem e quanto cada lâmpada consome para saber o quanto nós estamos pagando de iluminação pública. Porque a gente tem que entender o seguinte, as pessoas, é aquela discussão da PEC, as pessoas querem assim, vamos iluminar a pista de caminhada e deixar a noite toda acesa. Tá, vamos iluminar e deixar a noite toda acesa. Mas vocês estão lembrando que no final do mês tem uma conta de energia que a pista de caminhada vai ficar a noite toda acesa? Então é essa a discussão. E essa iluminação vai para a taxa de iluminação. Não adianta o prefeito só iluminando e esquecer que tem uma conta para pagar. Então isso que a gente tem que discutir. E eu defendo, antes de aumentar a taxa de iluminação, a gente estudar também aonde está sendo cobrada essa iluminação. Eu quero saber quanto que o município paga por mês para Santa Maria e por que ele paga. Isso, como vereador, eu tentei descobrir quando eu fui vereador no primeiro mandato, mas o meu mandato estava acabando, não me responderam. Nem o prefeito, nem a Santa Maria me respondeu. Mas eu vou cobrar de novo isso aí. Aonde está sendo consumida a energia que nós pagamos na taxa de iluminação pública. Isso eu vou cobrar também. Então, Juliano, está respondido aí. Antes de querer aumento na taxa, eu quero saber aonde está sendo gasto a iluminação pública. Ramon, todo mundo já gastando água e não tem denúncias, tá? A questão da água aí, o Ramon e o Vaguinho outro dia comentou, não vamos desperdiçar água, gente, vamos economizar, a crise ainda está aí, tá bom? Vamos fazer a nossa parte aí. Proposta sobre o salário do vereador, eu defendo, Flávio, eu insisto,
Vereador não tem como criar gasto para a prefeitura, mas eu vou buscar, vou brigar do prefeito o mínimo, o piso nacional. Isso é o mínimo que eu acho que um professor tem que ter. Fora algumas valorizações que eu acho que pode ser feito sim com o professor, que eu defendo que tem que ser valorizado. Pessoal Jefferson aí criticando a questão da água, pessoas ainda esbanjando, abusando, né? E a gente na falta de água aí. E não adianta, gente, a hora que chover, ninguém lembra mais que a gente participou de uma crise hídrica aí, tá? Então a gente tem que guardar isso aí. O Ramon falou que os poços estão secando aí, ó. Então mais um alerta aí. Vamos economizar, vamos fazer a nossa parte aí. Já tá pela metade, gente. Daqui a pouquinho vai ficar bravo. Rodrigo Bongiovanni sobre casas populares. Rodrigo, vamos deixar aqui claro, que prefeito, que político que não gostaria de levar para médico, de dar exame, de dar casa, de dar o que o cidadão quiser. Qual seria esse político? Eu não conheço. Então o que a gente tem que parar é de demagogia. Eu já falei, o primeiro passo que o prefeito, tanto os vereadores, têm que entender a situação econômica do município. E o primeiro ao vivo que eu vou fazer aqui, depois que eu assumir e conseguir ter essas informações aqui, é para trazer com vocês, para esclarecer. Gente, a realidade do município é essa hoje. O município gasta tanto por mês, gasta aqui, tem tanto e está sobrando tanto. Esse vai ser o meu primeiro ao vivo e eu assumo o compromisso com vocês. Porque eu também não sei. Eu também não sei como cidadão e gostaria de saber. Infelizmente ninguém me fala. Mas eu vou fazer isso porque eu acho que como cidadão eu quero saber, eu acho que outros cidadãos também têm. E vou buscar para que o site da Câmara, o site da Prefeitura, tenha uma clareza melhor na informação da prestação de conta. Que essa prestação de conta seja mais acessível. Não adianta só dizer que está lá, mas para você descobrir você tem que ser quase um contador. Aí não adianta, né? Nós somos do povo, nós somos cidadãos comuns, e quando a gente entra num site de prestação de conta, a gente tem que ter informação clara. Não adianta uma informação que você tem que ter técnico em informática, técnico em contabilidade e quase advogado para entender a prestação de conta. Isso aí eu acho uma falta de respeito com o cidadão. A prestação de conta ela tem que ser clara, ela tem que ser nítida, tem que ser fácil para qualquer cidadão entrar no site e entender. Isso eu também defendo. Bom, gente, já vai dar quase uma hora que a gente está ao vivo, né? Eu acho que a gente tem até que estipular esse tempo aí, senão vocês já viram que eu começo a falar e não paro, né? Então a gente também vai trabalhar, se vocês quiserem dar ideia de quanto seria esses ao vivo, é 15 minutos, meia hora, 40 minutos, uma hora. Isso aí é legal também, se alguém quiser dar opinião, tá? O horário, por exemplo, eu botei hoje 9 horas da noite. Se vocês acham que o horário tá legal, se é mais cedo ou mais tarde, isso aí também. A gente está aceitando todo tipo de opinião. Igual esses ao vivos aqui, esse primeiro ao vivo é mais como experiência mesmo, para a gente abrir esse debate com a população, tá bom? Bom, gente, a gente agradece. As perguntas que vão ficando aqui, quem for colocando, eu tento anotar algumas, eu não respondo por escrito, porque se é ao vivo, a gente teria que responder aqui ao vivo, no debate mesmo, para quando eu falar, a pessoa também, se quiser replicar, já replicar. Então, eu acho legal do ao vivo é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, o que quiser fazer, inbox pode fazer. Se quiser me ligar, pode ligar no WhatsApp. Quiser anotar meu telefone aí, ó, 998248022. Pode me adicionar no WhatsApp e mandar alguma pergunta, algum comentário. Tem pessoas que não gostam de colocar o nome ou se expor. Não tem problema, a gente comenta aqui qualquer assunto, tá? A ideia aqui, uma hora tá bom, tá? Então tá bom. Podemos buscar o prefeito eleito, sim, Bruno. Podemos conversar com ele para fazer um ao vivo. Eu acho legal, interessante. Eu defendo que o prefeito faça esse ao vivo, mas vai depender dele. Mas posso levar essa ideia sim, para ele também, de vez em quando, vir no ao vivo debater. Legal a ideia. Nosso vice-prefeito, Jô Comério. Obrigado, Jô, pela participação. O Paulinho, vereador, também estava ao vivo. O Paulinho e o Renato também estavam aí ao vivo.
Isso aí, Franciele, a gente marcar um dia e um horário fixo, essa é a ideia. Por isso que a minha ideia é fazer algumas ideias, tipo assim, eu fiz esse na terça, de repente fazer um na quinta ou na quarta, para a gente ver as pessoas, o que elas vão achar. Tá? A ideia, para quando o ano que vem, quando a gente realmente tiver com mandato de vereador, a gente está definido o dia, o horário e a quantidade de tempo. Isso aí. A semana passada, Marcelo, a gente tinha quase 180 pessoas assistindo. Hoje nós estamos com a média de 80 pessoas, que é um número muito legal para a gente estar ao vivo. Muito bom mesmo. 80 pessoas para a gente debater é fantástico. Mas se tiver uma pessoa só ao vivo, gente, eu vou entrar e vou debater do mesmo jeito. Isso aí a gente não tem problema não. Então, gente, a gente agradece de coração mesmo e insisto, a nossa ideia é que a gente faça uma administração aqui, ó, com você. O Ná também está assistindo, obrigado, Ná. E a Roslana, um abraço, David, para todo mundo que está assistindo aí, um abraço. Para minha mãe, ela me cobrou que outro dia eu não mandei um beijo para ela, então mãe, um beijo para você, tá bom? Obrigado a todos vocês que participaram e vai deixando escrito aí, gente. Eu estou pedindo aí, vocês vão dando escrito de ideia de dia, de horário e da quantidade de tempo. Isso aí ajuda, tá bom? Obrigado, boa noite e eu espero que a gente continue assim durante os 4 anos fazendo esse intercâmbio e esse contato com você. Obrigado e até mais.